Amado irmão, amada irmã, amada igreja, bom dia nesta segunda-feira, dia 3 de setembro de 2018, em um nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora e exortadora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja. Mas, primeiramente, nós queremos pedir perdão àquelas pessoas que, porventura, nós temos machucado, magoado, ferido, ofendido, que nos perdoe em nome de Jesus. Nós queremos pedir perdão ao nosso Deus e Pai, ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus, por todos os pecados por nós cometidos, na certeza de que Ele estará nos ouvindo dos céus, nos perdoando por todos os pecados e sarando toda a nossa terra, conforme Ele nos promete, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14b. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós queremos mais uma vez abraçar, parabenizar, cumprimentar todos os aniversariantes que neste dia 3 de setembro de 2018 e em todo o decorrer desta semana completa comemoram mais uma data natalícia. Que grandes bênçãos de Deus se estendam sobre todas as vossas longevidades terrenas, saúde e paz em nome de Jesus. E hoje, amados, em o nome santo de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer um alerta à amada igreja, uma exortação muito importante. Nós vamos voltar ao tema sobre o jugo desigual. Nós vamos ver passagens bíblicas em que as mulheres, principalmente as mulheres, a prostituição levou nações e reinos à bancarrota, à derrocada, destruiu vidas, destruiu povos, destruiu até nações, amados. Mas nós queremos falar para aquelas pessoas que se converteram ou que estão em processo de conversão e que o seu cônjuge não se converteu e que o seu cônjuge ainda está sendo cegado pelo diabo, ainda está com o coração duro, para que ela não se separe. Por quê? Porque em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14 está escrito: porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, ou seja, de outra forma ou de outra maneira, os vossos filhos serão imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Ou seja, a pessoa que se converte já casado e o cônjuge não é cristão, ela não tem que se separar, não. Ela tem que orar a Deus, ela tem que se deixar dar o bom testemunho dentro da sua casa, com o seu marido, e deixar o Espírito Santo de Deus a usar para que ela venha trazer esta alma para o Senhor, para que o Espírito Santo de Deus a use, para que aquela alma seja ganha através do seu procedimento, através do seu testemunho. E hoje nós vamos ver, amados, pessoas que reinos, nações que capitularam, tribos que capitularam, ou seja, por desobediência à palavra de Deus, por se envolverem na conjunção carnal com cônjuges, com pessoas que não seguiam, não tinham a mesma fé delas. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 26 está escrito: e eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá ser preso por ela. E era muito comum, e até hoje ainda é comum, a prostituição, o relacionamento sexual entre um homem e uma mulher serem usados para desviar pessoas, para desviar verdadeiros tribos, povos e nações, amados. E nós vamos ver isso no conselho que Balaão deu para que os israelitas pecassem com as filhas dos moabitas. Portanto, esse rei, ele buscou a Balaão porque ele estava temeroso que Moisés estava se aproximando do seu reino e a nação de Israel estava destruindo todos os povos em redor. E ele chamou Balaão para que amaldiçoasse, mas Balaão, como não pôde amaldiçoar, como Deus não permitiu que ele amaldiçoasse o povo de Israel, ele malignamente, ele pervertidamente instruiu ao rei que fizesse com que as mulheres do seu povo convidassem os homens de Israel e se prostituíssem com eles e os induzissem, inclusive, a servir os seus deuses. Nós vamos ver isso em Números capítulo 25, dos versículos 1 ao 3.
os israelitas pecam com as filhas dos moabitas. Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Portanto, o povo aceitou o convite, o povo se prostituiu, começou adorando a outros deuses. Isto é uma coisa satânica, é o diabo que induz as pessoas a cometer estes erros, a se afastarem de Deus, para que ele possa agir na vida daquelas pessoas. Agora nós vamos ver sobre a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. Salomão também Deus ordenou para que ele não entrasse a mulheres estrangeiras, que para mulheres estrangeiras não entrasse a ele, mas ele desobedeceu grandemente a Deus e estas mulheres o perverteram a seguir aos seus deuses, a se afastar do Senhor e a sacrificar para outros deuses. E o final foi que Deus falou com Salomão que ia arrancar, que ia rasgar o reino das mãos do filho dele e que por amor a Davi ele ia deixar uma só tribo. Vejo que uma união, irmãos, entre o crente com o incrédulo, um jugo desigual causa, a destruição que causa. Portanto, vejamos a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele, escrito em 1 Reis, capítulo 11, dos versículos 1 em diante. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que Deus tinha dito aos filhos de Israel: não entreis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes aos seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Portanto, Salomão se uniu com amor a estas mulheres, porque nós até falamos sobre isso, porque certamente que na conjunção carnal deles, na união deles, essas mulheres de povos estranhos, de povos que não conhecem a Deus, elas praticam coisas, irmãos, que uma cristã, uma serva de Deus não pratica. Então tem que se vigiar muito, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir aos seus deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Aí vem as consequências. Porque Salomão andou em seguimento a Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara-se o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria, lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão:
pois que houve isto em ti, que não guardaste o meu conserto, os meus estatutos, que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei ao teu servo. Portanto, amados, que fica esta palavra de exortação para a amada igreja. Satanás, ele é ardiloso, ele é sutil. Satanás, ele entra de forma sutil, como nós vimos aqui, através de mulheres, através de conjunção carnal. Ele explora outras áreas, faz com que as pessoas passem a se prostituir, no momento que passam a se prostituir, induz estas mulheres a fazer com que estes homens passem a seguir aos seus deuses, a sua idolatria. Portanto, que fique esta palavra de exortação para a amada igreja. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai. Muito obrigado por mais esta palavra exortadora que o Senhor tem trazido à sua amada igreja. Continue a falar às nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Guarda-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.